Olá, muito boa tarde. Hoje é terça-feira, dia 8 de setembro de 2020 e eu estou aqui mais uma vez pedindo licença para entrar na casa da senhora, entrar na casa do senhor, porque está começando o programa Com Brasil Nordeste de hoje. Temos o giro de notícias, os nossos parceiros irão atualizar acerca do que está acontecendo no nosso país e temos hoje uma entrevista com Farid Hassan Ali, que é palestino. O que você sabe, além daquela cena de menino jogando pedra no tanque de guerra de Israel, o que você sabe a respeito do povo palestino? O Farid vai falar sobre a cultura do povo palestino hoje aqui na tela da TV Com Brasil. Temos também o De Olho na Rede, porque alguém postou algo que chamou a nossa atenção e nós queremos dividir com você. E ainda um resumo do dia de comemoração da independência do Brasil. Obrigado pelo carinho da sua audiência. Se você puder, mande um WhatsApp dizendo de qual parte do país que você está nos assistindo, que nós queremos abraçar você. Vou começar o programa hoje diferente. Vou começar, já que eu falei em abraço, vou mandar um abraço para as cidades que estão fazendo aniversário. No meu estado de Pernambuco, a cidade de Exu, terra do Luiz Gonzaga, o rei do Baião, está fazendo aniversário. Nas Minas Gerais, a cidade de Francisco Sá. E no Rio Grande do Sul, Estância Velha está fazendo também aniversário. Daqui a pouco, o nosso colega Vinícius Nagem vai dar parabéns para uma ilha muito bonita aí do estado do Maranhão. Mas isso eu vou deixar para o Vinícius fazer. Parabéns, então, a todos os munícipes da cidade de Exu, em Pernambuco, de Francisco Sá, em Minas Gerais, e de Estância Velha, no Rio Grande do Sul. Vamos ao giro de notícias? Vamos chamar Natânia Mello, nossa assistente de mídias sociais, que vai falar sobre o estado de Sergipe. Natânia, é com você. Uma pesquisa do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, divulgada na sexta-feira 4, destaca Sergipe com o maior número percentual de domicílios com água encanada e coleta de lixo entre os 9 estados do Nordeste. Os dados são resultado do primeiro volume da Pesquisa Nacional de Saúde de 2019. De acordo com o levantamento, 93% dos domicílios de Sergipe possuíam água encanada em pelo menos um cômodo, sendo o melhor resultado da região Nordeste. O menor índice do país foi o do Maranhão, com 86,7%. Sobre a coleta de lixo por serviço de limpeza, Sergipe também apresentou o maior percentual da região Nordeste, com 88,9%. Em Aracaju, a cobertura do serviço era quase universal, correspondendo a 99,9%. Natânia Mello, para o programa Com Brasil Nordeste. Para fechar o giro na região Nordeste, Vinícius Nagem, consultor político, direto do Maranhão. Vinícius, eu sei que o seu coração bate. Pode chegar, Vinícius. Alô, Sandro de Moura. Alô, programa Brasil Nordeste. O meu coração bate pelo Maranhão. Sandro, começou a tramitar no Congresso Nacional na última quinta-feira, dia 3, a medida provisória 1000/2020, que prorroga o auxílio emergencial em 4 prestações de R$ 300 até dezembro deste ano. O valor representa metade dos atuais R$ 600 que foram pagos entre abril e agosto, com vistas a amenizar a crise econômica e ajudar aos mais vulneráveis a enfrentar a pandemia do novo coronavírus. A MP foi publicada no Diário Oficial da União de quinta-feira passada e também traz novos critérios para determinar quem poderá receber o benefício. A medida determina que quem recebeu as 5 parcelas de 600, mas já conseguiu retornar ao mercado de trabalho formal, não terá direito às novas parcelas de R$ 300. Segundo o texto, o mesmo ocorrerá com quem tenha obtido benefício previdenciário ou assistencial, seguro-desemprego ou de programa de transferência de renda, após o recebimento do auxílio de R$ 600, exceção feita a quem passou a ser beneficiado pelo Bolsa Família, que também terá direito às parcelas de R$ 300. Pela MP, o governo vai verificar todos os meses se o trabalhador que estiver recebendo o auxílio de R$ 300
já voltou ao mercado formal ou se obteve acesso a outro benefício social. Quem estiver nesses casos terá o pagamento suspenso. De abril a agosto, o governo identificou diversas fraudes, como recebimento de parcelas por brasileiros residindo no exterior, e por isso a MP traz regra que explicita a proibição de pagamento de novas parcelas para quem estiver residindo fora do Brasil. Hoje, 8 de setembro, aniversário de 408 anos da linda Ilha do Amor, a Ilha Magnética, a Ilha de São Luís. Os meus parabéns a todos os ludovicenses. Aqui, Vinícius Nagem, direto para o programa Brasil Nordeste. Agora vamos até o Rio de Janeiro, onde está o nosso colega Kleber Araújo, na maior favela da América Latina, na Rocinha. Rio de Janeiro, Kleber. Boa tarde, Sandro de Moura. No início do mês de setembro, o Rio de Janeiro entrou na sexta fase de retorno às atividades da cidade. Dividida em 2 etapas pelo Comitê Científico de Avaliação da Prefeitura, a fase 6A autoriza a reabertura de museus, galerias, parques de diversão, bibliotecas e centros culturais, além de casas de festas infantis e espaços de recreação para crianças em shoppings. A retomada dessas atividades terá como parâmetro os protocolos de segurança que determinam que os estabelecimentos deverão informar com clareza a quantidade máxima de pessoas permitida por lei, respeitando o limite estabelecido em 1/3 da capacidade de ocupação. Na área de educação, os cursos profissionalizantes e de capacitação foram liberados para reabrir com aulas presenciais, com a prerrogativa de também atender às regras de ouro de afastamento social determinadas pela Vigilância Sanitária Municipal. Segundo a Subsecretaria Municipal de Vigilância Sanitária, a fase 6 foi dividida em 2 etapas, A e B, para evitar impacto nas curvas de contaminação pelo novo coronavírus. A expectativa para a duração da fase 6A é de pelo menos 30 dias antes de avançar para a próxima etapa com base nos números de contágio, de ocupação de leitos nos hospitais e de óbitos avaliados pelo Comitê Científico. Apesar dos indicadores registrarem diminuição nas curvas da doença, o que tem se visto no Rio de Janeiro é uma total falta de respeito às normas de proteção estabelecidas para evitar a proliferação da Covid-19. Vamos agora ao resumo do que aconteceu no dia que comemora a independência do Brasil. Pode girar. Aí está o regimento de cavalaria. Nesse pequeno passeio que hoje faz o Rolls Royce, esse carro da década de 50, tão tradicional, carro inglês, que sempre participa dessas cerimônias da presidência da República. Senhoras e senhores, bom dia. O Esquadrão de Demonstração Aérea da Força Aérea Brasileira, popularmente conhecido como Esquadrilha da Fumaça, realiza hoje um voo no céu de Brasília, reverenciando o 198º aniversário de independência do Brasil. Vamos agora a um breve intervalo comercial e o programa Com Brasil Nordeste volta já já. A pandemia do coronavírus desafia governos em todo o mundo. No Brasil, nós do governo federal trabalhamos para enfrentar o seu avanço e cuidar da saúde da população. Investimos 16 bilhões de reais na compra de respiradores, ventiladores pulmonares, equipamentos de segurança e medicação. Estamos distribuindo 22 milhões de testes em todo o país. Destinamos 50 milhões de reais para pesquisas e garantimos ajuda financeira de 3 bilhões de reais para estados e municípios.
A prioridade é proteger a vida dos brasileiros, mas não podemos deixar de lado questões fundamentais para vencermos essa crise, como preservar empregos e manter a renda da população. Aprovamos auxílio emergencial de R$ 600 para os mais vulneráveis e destinamos R$ 40 bilhões em crédito para as micro e pequenas empresas. Novas medidas continuarão a ser tomadas, porque a vida dos brasileiros vem em primeiro lugar. Trabalhar para proteger a vida e os empregos. Esse é o nosso compromisso. Governo Federal. Agradecendo mais uma vez o carinho da sua audiência, pedir que, se você puder, acesse as nossas mídias sociais. No YouTube, Brasil Nordeste Oficial, e no Instagram, @Brasil Nordeste Oficial. Queremos contar com você também nas nossas mídias sociais. Já que nós falamos da comemoração da independência do Brasil, vamos à entrevista do Farid Hassan Ali, ele que é palestino, brasileiro, né? Mas é palestino, descendente de palestinos, então ele se considera um palestino, e ele fala da luta da liberdade do povo palestino. Vamos à entrevista, pode rodar. O nosso bate-papo de hoje é com o empresário Farid Hassan Ali. O nome já deu para você perceber que nós temos um entrevistado do outro lado do mundo, né? Mas ele é brasileiro, vai contar um pouco sobre isso. Vamos falar um pouco da história do povo palestino. Farid, boa tarde e obrigado por ter atendido o nosso convite. É sempre um prazer aí estar com vocês aqui na TV, na rádio. Eu, como você disse, um nome bem... lembra um nome palestino. Eu nasci na Palestina, embora tenha sido concebido no Brasil. Minha mãe foi embora até a Palestina, e durante a Guerra de 67, 1967, logo após a guerra, eu vi nascer na Palestina, e em virtude da guerra e da ocupação do Estado de Israel, da Cisjordânia e da faixa de Gaza, que completou toda a ocupação da Palestina, meu pai achou por bem trazer toda a família de volta ao Brasil. Foi a partir daí que eu, vivendo no Brasil, e embora tenha a nacionalidade palestina, ter nascido na Palestina, não tinha condições, eles não nos deram as condições para ter a nacionalidade palestina. Os palestinos que foram expulsos desde a criação do Estado de Israel em 1948, essas pessoas perderam a nacionalidade. E eu vivi aqui no Brasil um período sem essa nacionalidade. Quando aos 10 anos eu consegui o modelo 19, que é um tipo de carteira para estrangeiros, lá estava escrito sem nacionalidade. Por isso, eu me atentei a descobrir, a aprofundar mais sobre a luta do povo palestino, sobre os seus dramas, as suas tragédias todas vividas, desde o processo em que culminou a criação do Estado de Israel e a eliminação praticamente do povo palestino, da sua história, da sua rica tradição, uma tradição milenar, né? Existe uma má interpretação a respeito desse atrito Palestina e Israel. Você estava falando que antes dessa ocupação de Israel, muçulmanos, judeus, todos palestinos. Exatamente. Fala um pouco sobre isso. Bom, a Palestina, ela sempre conviveu com as várias tradições, riquezas culturais de todos os que foram império no passado. Antes da criação do Estado de Israel, a Palestina tinha, evidentemente, cerca de 80% de muçulmanos, né? 15% de cristãos e 5% de judeus. Todos eram palestinos e conviviam harmoniosamente. Não havia conflitos religiosos de jeito nenhum. A relação era extremamente boa. Nós éramos todos palestinos, falávamos a mesma língua, a língua árabe, todos tínhamos a mesma cultura, a mesma tradição. Entretanto, com a criação do Estado de Israel, criou-se uma cisão. Os palestinos cristãos e muçulmanos passaram a ser tratados como cidadãos de segunda classe, enquanto que os judeus, embora não tenham relação com aquela região, o judeu europeu foi se mudando para lá e foi ganhando o status de o poderoso da região, foi ganhando o status de quem define as diretrizes do país. E foram abandonados os palestinos, foram abandonados os palestinos muçulmanos e cristãos. E Israel passou a subjugar os palestinos que viviam lá.
Hoje nós somos tratados como cidadãos de segunda classe, parecido ao modelo do apartheid da África do Sul. Ali era pela cor da pele. Na Palestina é pela confissão religiosa. Como nós não temos a mesma confissão religiosa de Israel, não somos judeus, a nós não são dados os mesmos direitos civis, seja os palestinos de 1948 que ficaram lá, ou os palestinos de 1967, que é a Guerra dos 6 Dias, a famosa Guerra dos 6 Dias, que moram na faixa de Gaza e na Cisjordânia ocupada, e na Jerusalém Oriental. Por falar em direitos, você estava falando sobre o posicionamento de resistência do povo palestino, né? Que é colocado na mídia de uma forma geral, o povo palestino como terrorista, como alguém que coloca um cinturão de pólvora na cintura de bomba e vai lá e tal. Como é que você vê a forma como é colocado esse assunto na grande mídia? Eu acho que a grande mídia ela peca exatamente por não perceber que o povo palestino é um povo que desarmado. Né? Nós não temos as armas que tem o Estado de Israel. O Estado de Israel tem aviões, tem helicópteros, tem tanques de guerra e nós não temos nada. Evidentemente que há alguns atos extremados que nós condenamos também. Nós não apoiamos nenhum tipo de ato extremado. Mas da mesma forma que Israel bombardeia civis, isso também deve ser definido como uma forma de terrorismo, né? E nós palestinos, nós temos a nossa terra invadida. Não é possível que a pessoa que tem a sua terra ocupada, invadida, é presa, é humilhada, é subjugada, seja taxada de terrorista. Essa é uma política de transformar a vítima em algoz, o que é uma mentira, porque eu costumo lembrar muito desse exemplo, quando eu era menino, a gente torcia na TV para que matasse o maior número de índios possível, porque nos levavam, nos compeliam a acreditar que o índio era o inimigo, que o índio era o selvagem, que o índio era o agressor, quando na verdade a história nos conta que houve ocupação e foram tomando as terras dos índios e que eles eram vítimas daquele tipo de colonização. A questão palestina é a mesma coisa. Nós fomos invadidos, nós tivemos a terra usurpada, nós tivemos a nossa terra tomada sem direitos e colocados para viver numa região que é nossa, que é milenar, como eu digo. Meu pai nasceu na Palestina, eu nasci, meu avô, meu bisavô, meu tataravô nasceram na Palestina. No entanto, eu não posso retornar à Palestina como cidadão palestino. Eu só retorno à Palestina como cidadão brasileiro. Isso acontece com todos os palestinos que saíram da sua terra. Todos os que saíram de lá perderam a nacionalidade, né? Por isso que a gente, no grande acordo de paz, discute a questão do direito de retorno. O direito de retorno é o direito de qualquer palestino que deseja um dia voltar à Palestina como cidadão palestino, o direito de viver lá. E Israel não aceita discutir esse tema de jeito nenhum. Quando você fala que não aceita discutir, você acha que não existe uma luz no fim do túnel para colocar fim a esse conflito? Bom, agora há pouco tempo Israel anexou, fez um projeto de anexação de mais de 70% da Cisjordânia. Então, para querer dar aos palestinos 30% da Palestina original, de 28 mil quilômetros quadrados, ficar com menos de 5 mil, é extremamente ineficaz. Não tem como ter uma luz no fim do túnel quando Israel dita, ao lado dos Estados Unidos, as regras do jogo da paz. Estamos assistindo a entrevista com um palestino, brasileiro, mas palestino por conta dos seus ancestrais, o Faris Hassan. Ali, ele que fala que a Palestina é um povo, em tese, pacífico. Ele diz, por exemplo, que a Palestina não tem arma, não tem as armas que tem Israel, os aviões, as armas de guerra. Então, ele fala que, inicialmente, o povo palestino é um povo pacífico. Ele diz que há uma certa distorção
do que se prega a respeito do Islã, mas tudo isso é a palavra do Faris Hassan Ali, que nós estamos abrindo para trazer um pouco mais de luz a essa discussão Palestina-Israel. Você estava falando que Palestina já conviveu muito tranquilamente com outros povos que passaram por ali, de certa forma dominaram e tal. Você acha que a mudança preponderante é que Israel, de fato, ele não quer simplesmente ser o líder, mas ele quer dizimar o povo palestino? Você estava falando dos mouros e de outros povos que passaram por ali? A Palestina foi porque a Palestina ela está super bem situada no mapa mundial. E na antiguidade, porque ela liga a Ásia, a África e a Europa. Nós fazemos fronteira com o Egito, que é o norte da África, o Oriente para lá com Jordânia e Síria, e temos, atravessando o Mediterrâneo, já chegamos na Europa. Então, é um país extremamente importante, sempre foi importante para aquela região no período histórico. Era o caminho das sedas, era o caminho das Índias, era o caminho de tudo que é lugar. Então, a Palestina ela sempre foi um ponto estratégico para todo mundo. Né? Ela sempre teve ocupação de todos os grandes impérios do mundo passaram pela Palestina. O Império Grego, o Império Egípcio, o Babilônico, o Assírio, o Caldeu, o Império Turco-Otomano, depois os ingleses, quando fizeram, junto com a França, a partilha do mundo árabe, da África, eles ocuparam a Palestina. Então, sempre ela teve um papel preponderante dentro do processo mundial, dentro de um processo de poder do Império. E ela, ao mesmo tempo, tem a questão com as ligações religiosas. Ela é, sobretudo, onde toda a história de Jesus ocorreu. Você tem toda a do nascimento em Belém, na cidade de Belém, Palestina, né? Até os caminhos que ele teve em Nazaré, onde veio José de Nazaré, onde passou por todos o Rio Jordão. Todo esse processo aqui, ela determinou que a Palestina ela é um centro de interesse mundial, centro religioso, caminho para o comércio mundial. Então, nós, como palestinos que ficamos ali, que estamos ali, permanecemos ali há milhares de anos, somos 5.000 anos, 6.000 anos de história, desde o tempo de Canaã. Nós somos ancestrais dos cananeus e filisteus. Né? E todos os povos que um dia passaram por lá, alguma coisa foram deixando, de termos de cultura, tradição, que fomos buscando para nós também. O que você destaca na cultura palestina? Acho que a cultura palestina ela é muito rica, porque ela tem diversas coisas aqui que são, para mim, milenares. A cultura, a dança, a arte. Na época de ouro do Islã, muita coisa que foi trazido no desenvolvimento aí da matemática, da química, até da astronomia, né? Foram tudo precursores, né? nessa região. Tudo que faz bem hoje, que as pessoas hoje, muitos médicos, muitos nutricionistas indicam, tem relação ao que a gente já conhecia há alguns anos, já há milhares de anos, como sendo bom para a humanidade, bom para o corpo humano. Então, assim, a cultura palestina é extremamente rica. Tem muita coisa que hoje nós vemos aqui no Brasil e em outros lugares. Também tem, na Europa, os primeiros islâmicos que traduziram o filósofo grego, né? Os filósofos gregos para o árabe e depois traduziram para o espanhol, que foi onde chegou, enquanto a Europa vivia as trevas da Inquisição, o Islã ele trazia conhecimento. Aí, claro, que hoje, evidentemente, que deturparam muito a religião, alguns poderes de interesse aí, que não são os originais do islamismo, têm destruído a cultura de um certo modo. Mas... Como é que você vê a convivência do povo palestino aqui com o povo brasileiro? A gente aqui
é muito feliz por vários sentidos, porque o Brasil, em primeiro lugar, o Brasil ele recebeu muito bem. A gente se sente muito bem aqui no Brasil. Os palestinos brasileiros já criaram um laço no Brasil. São laços políticos, futebolísticos. Quer dizer, você vê que o palestino torce para um time e outro. Você vê os palestinos ligados com a cultura brasileira e que se sentiram bem porque trabalharam. Hoje, grandes palestinos que eu conheço aí tem em todas as áreas de profissionais, a grande maioria de médicos, advogados, engenheiros, que vivem aqui hoje, trabalham aqui e se sentem muito felizes. Mas eles ainda se mantêm ligados, mesmo sendo filhos já de Brasil, porque para nós palestinos, ao contrário de outros imigrantes que vieram e ficaram, a gente ainda tem essa ligação de coração com a Palestina, exatamente pelo fato da Palestina não ser um país definido ainda. Nós nos sentimos obrigados a defender o nosso povo, a nossa tradição, a nossa cultura, mas o Brasil é um país que dá oportunidades, deu oportunidades ao nosso povo. Nós nos sentimos muito felizes de estar aqui. Eu tenho 3 filhas brasileiras, muito felizes, muito bem aqui no Brasil, que visitam e que a gente se considera brasileiro de coração, porque nós escolhemos ser brasileiros. É uma coisa muito boa. Para nós finalizarmos, qual o sonho de todo palestino? Acho que o sonho do palestino é ver a Palestina livre, democrática, independente, onde todas as nações, todas as religiões possam viver em igualdade de direito, em igualdade em respeito às suas culturas, à sua tradição, à sua religiosidade, né? Se você tem uma religião, deve ser respeitada. Se você também não tem, também deve ser respeitado. O interessante é que uma Palestina livre e democrática, justa, e que possa viver todos os povos, é o que vive aqui no Brasil. A gente compara muito, porque aqui nós temos várias segmentações religiosas, vários segmentos, filhos de árabes, né? Filhos de japoneses, de alemães, italianos. É uma cultura mistificada e que a gente pode tentar fazer isso na Palestina. Porque lá, como é o berço da humanidade, a gente considera o berço da civilização, não é possível que se conviva com esse conflito nesse período, né, da humanidade que a gente está vivendo. Então, nós sonhamos uma Palestina livre e democrática. Nós queremos que, cada vez que aparecer na tela da sua televisão, um garoto palestino jogando pedra num tanque de guerra de Israel, antes de qualquer conclusão precipitada, julgando o menino que está jogando a pedra contra um tanque, você tem ao menos a curiosidade de saber o que está por trás dessa cena. Eu quero tentar saber um pouco mais sobre isso. Conversamos então aqui hoje com o Faraj Hassan Ali, brasileiro, mas palestino, e eu espero que você tenha gostado desse papo. Obrigado mais uma vez pela sua atenção e até a próxima. Eu quero agradecer muito o carinho da sua audiência e continuo aqui aguardando mais o WhatsApp para a gente saber de onde as pessoas estão nos assistindo, de onde você está nos assistindo. Nós queremos depois mandar um abraço, registrar que você está com a gente aqui na tela da TV Com Brasil. Nós estamos programando uma matéria a respeito do turismo rural. E o Paulo Contijo, do Hotel Fazenda Vila Velute, aqui em Brasília, abriu as portas da sua casa, do seu resort, para mostrar como que funciona um pouco desse negócio, né, desse nicho de negócio que é o turismo rural, que emprega tanta gente, que mantém as pessoas no interior, que gera tanto postos de trabalho. Nós estamos preparando essa matéria com muito carinho para você aqui no Com Brasil Nordeste. Obrigado pelo carinho da sua audiência, eu espero que você e a sua família tenham uma ótima tarde, que Deus abençoe muitíssimo a sua casa, que vocês estejam todos em paz. Receba o meu carinhoso abraço e até a próxima.